Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, os dois ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, presentes na igreja, você também que acompanha, reza conosco da sua casa, da transmissão aqui da Igreja de São Francisco. Hoje nos reunimos para esta celebração do domingo da Páscoa. Os textos bíblicos nesse dia e nos próximos dias, nos próximos 8 dias, que é chamada a oitava da Páscoa, portanto, nós teremos a missa na terça-feira, a quarta, todos os dias como sendo um grande dia, o dia da ressurreição do Senhor. Tanto a Páscoa quanto o Natal, nós temos esse grande dia chamado oitava. Então, os textos bíblicos, nós vamos contemplar, sobretudo, Atos dos Apóstolos, alguns textos do Novo Testamento e o Evangelho, os Evangelhos, a parte que fala da ressurreição de Jesus. E assim, nós somos convidados pela liturgia da Igreja a contemplar, a celebrar a presença de Jesus. Os Atos dos Apóstolos narram o início da vida da igreja. Os evangelhos narram ou mostram de Jesus para trás, isto é, a sua vida, a sua pregação, o seu testamento, aquilo que ele deixou. E os Atos dos Apóstolos, a comunidade apostólica, sem a presença física de Jesus, mas com a presença espiritual, com a presença do Senhor ressuscitado. Portanto, até os dias de hoje, portanto, até o nosso tempo. Nós vamos, então, perceber que o texto de hoje vai mostrar que aquele Jesus que havia pregado, falado, ensinado, ele tinha morrido, mas ele, acolhido por Deus, volta aos céus pelo seu próprio poder,
e é juiz dos vivos e dos mortos, quer dizer, né, Senhor do universo. Então, a ressurreição de Jesus traz também, né, esse senhorio, esse reino de Jesus, esse reinar, né, é o senhorio de Deus, o reino de Deus, a expressão reino de Deus, é o senhorio de Deus no universo ou para nós, diante de nós. Então, deixar que Jesus ressuscitado reine em nossos corações, transforme os nossos corações, preencha os nossos corações. Ao celebrarmos a ressurreição de Jesus, nós celebramos um mistério de fé, de amor por nós. O ápice do amor de Jesus por cada um de nós se dá na entrega na cruz, mas no passo seguinte, ainda maior, que é a presença nos nossos corações. Não por nossos méritos, mas por bondade, por grandeza de Jesus, por bondade, por grandeza do próprio Deus. Ele está em nossos corações. Ele nos santifica, Ele nos impulsiona, Ele nos faz viver. Vivemos nele e para Ele, e Ele vive em nós e para nós. É o mistério de fé, é o mistério de Jesus ressuscitado em nossos corações. E o texto do Evangelho de João, o texto que nós ouvimos hoje, primeiro as mulheres vão ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra tinha sido retirada. Então, o sentimento delas é de continuar caminhando, encontrando com Jesus. Vão e não encontram, né? E então ficam no questionamento, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então saíram os discípulos e vão também ao túmulo. Vão também procurar Jesus, querer encontrar Jesus. E aqui nós temos um dado importante quando fala o discípulo amado. O discípulo que Jesus amava. E esse discípulo amado, esse discípulo que Jesus amava, pode ser cada um de nós. E ele tem um dado importante, que é fé. Vejam que ele viu e acreditou. É um versículo, uma frase pequena, né? Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Esse termo, acreditou, que é trabalhado por São João ao longo do seu evangelho, que é mostrado por São João ao longo do seu evangelho, que é o tema crer, né? Ter fé. Em vários momentos vai apresentando aqueles que tiveram fé. O primeiro momento que aparece é no capítulo 2, quando Jesus faz a transformação da água em vinho, e aí lá no versículo 11 diz o seguinte: muitos outros sinais Jesus realizou na frente dos seus discípulos, né? Aliás, este foi o princípio dos sinais que Jesus realizou em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele. E depois, no capítulo 20, quando finaliza, né, o texto do Evangelho, ele diz assim: muitos outros sinais Jesus realizou diante dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes estão escritos para que creia, e crendo tenha a vida.
Então, o Evangelho de São João mostrar ou colocar em nosso coração a semente da fé. Fé, tendo a fé, vai ter a vida eterna, a vida em Jesus. E assim, a fé na ressurreição é que, como uma semente, vai à terra, Jesus vai ao sepulcro. Mas como a semente brota, Jesus também a ressuscita. Por uma analogia, por uma comparação muito simples para a gente entender ou para a gente ilustrar a nossa mente, o nosso conhecimento, nossa vida de fé. Jesus veio, então o mistério da Páscoa está intimamente ligado ao mistério do Natal. Jesus se encarna, nasce, prega, vive em tudo como nós, menos no pecado, mas se entrega na morte, na cruz, e passa pela cruz, pelo sepulcro, mas ressuscita e permanece em nossos corações. Hoje, Jesus está na nossa comunidade, na sua palavra, na Eucaristia, no seu coração, no coração daquele que se alegra na ressurreição, no coração daquele que também está triste, no coração daquele que está necessitado, no coração daquele que está doente, no coração daquele que está cheio de muitas alegrias e naquele que está cheio de muitos desafios, de muitas dificuldades. O texto do Evangelho de São João nos dá uma indicação. Assim como as mulheres, assim como os apóstolos foram ao túmulo procurar Jesus, encontrar Jesus, e quando encontraram, ou quando não encontraram, o sentimento de alegria, de medo, de incerteza, pairou no coração, mas ao mesmo tempo a fé, viu e acreditou. Assim também na nossa vida. Ao longo da nossa vida, temos a possibilidade de procurar encontrar Jesus, de querer estar com Ele, e nos nossos corações, marcados pela fragilidade humana, às vezes a dúvida, a dor, a incerteza, mas que possamos sempre buscar e ter o dom da fé. O discípulo amado, aquele que viu e acreditou, que Ele interceda por nós, para que possamos também acreditar, para que possamos também celebrar o Jesus em nossos corações, em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.